Finalmente, seus capitalistas, o Fed anunciou o que ele vai fazer com a taxa de juros, com o tapering. O que é tapering, Gabriel? Tapering é justamente a redução lá daqueles estímulos que o Banco Central americano estava fazendo. A gente comentava aqui no canal há alguns meses atrás, né? O Fed ele estava comprando ativos do mercado na casa dos 120 bilhões de dólares todos os meses. E aí, quando o Fed anuncia o tapering, ele está reduzindo a compra desses ativos. Tem muita coisa interessante para a gente falar também, vamos falar dos impactos, vamos compartilhar a tela aqui e cair para dentro. Já deixo seu convite para você deixar aquele seu like aqui embaixo. Vamos lá. Então, pessoal, Fed mantém taxa de juro entre 0 e 0,25 e anuncia aceleração em retirada dos estímulos. Então, o que está pegando aqui com o Fed, né, seus capitalistas? Então, olha só, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, manteve, sem surpresa, a taxa básica de juros da economia dos Estados Unidos no intervalo entre 0 e 0,25%, seguindo a expectativa de 97,8% do mercado, conforme o monitor da taxa de juros do Fed, do Investing, que é esse site que a gente está usando aqui, tá? Vamos continuando aqui. Então, o que chamou a atenção é o seguinte, eles dobraram, tá? Eles dobraram aqui a velocidade do tapering, seus capitalistas, que é a redução dos estímulos monetários. Então, de 10 bilhões, agora a redução vai ser de 20 bilhões de dólares nas compras mensais de títulos públicos e de 5 para 10 bilhões de dólares em títulos hipotecários, passando então a comprar no total 90 bilhões de dólares em títulos mensalmente. Então o Fed continua com os estímulos, mas ele vem fazendo esse tapering, que é justamente você reduzir ali a mão. Então o Fed está começando a pisar no freio, certo? Até justamente pela inflação aqui e pela melhora da economia também, como a gente vai mencionar daqui a pouco, né? Então, claro, o pior da pandemia já passou, o Fed ele já vê aqui uma melhora justamente da economia, do emprego, né? Redução do desemprego. Então, as coisas vão voltando ao normal, mas tem uma grande bola de sujeira debaixo do tapete que tá para estourar, né? Então, o Fed ele admite a inflação, né? O Fed ele vem mudando o discurso, o Fed agora passa a admitir essa inflação. Antes ele dizia que era transitório, nos vídeos passados eu falei que o Fed já estava vendo que talvez não seja tão transitório assim. Então o Fed está vendo que o negócio está feio, mas ele tenta, né, trazer essa normalidade, ele sempre tenta falar que as coisas estão boas, que as coisas vão melhorar, e por isso que também eles não vão ser drásticos assim na mudança ali da política monetária. Então redução das compras de ativos, ou seja, vamos traduzir aqui, redução da impressão de dinheiro, certo? Mas ainda continua. Os caras estão pisando aos poucos para até sentir o mercado, né? Mas isso já era esperado pelo mercado, já está precificado. Vamos continuar aqui. A previsão para o Federal Funds Rate de 2022, né, os juros ali, é de um aumento de 0,9. Então o Fed está sinalizando o quê? Que vai subir os juros ano que vem. Então o Fed já está sinalizando para o mercado ficar preparado. Então, ante o 0,3, que era a previsão em setembro, o Fed aumentou a previsão. Então, olha, isso aqui é interessante, né, pessoal? Então, o Fed, lá quando ele dizia que a inflação era transitória e tudo mais, ele, né, vai ser um aumentinho ali, ó. Então, os caras já estão começando a adiantar, tá? Os caras já estão começando a adiantar aí o aperto monetário. Então, antes eles previam um aumento de 0,3, né? Em setembro eles previam 0,3. Agora, então, significa que em 2022 haverá 3 aumentos de 0,25% na taxa de juros americanas. Então, que totalizaria, né? Totalizaria, não sai, 0,9%. É baixíssimo, mas claro, já começa a ter um impacto, tá, pessoal? Então isso aqui é bastante interessante de olhar, porque os caras estão revendo as projeções para cima, a taxa de juros, não para baixo. Até porque os caras têm esse calcanhar aqui, que é esse 0,8% de inflação. Nos últimos 12 meses, a inflação começa a bater lá nos Estados Unidos por conta da expansão monetária. Então, é normal que o Banco Central comece agora a trabalhar para conter isso,
né? Só que eles não podem subir a taxa de juros numa pancada só, porque senão quebra o mercado. Então eles vão indo aos poucos, certo? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Se o Fed não reduz os estímulos, não reduz a taxa de juros, você vai ver a inflação aumentando. Para o Fed segurar a inflação, ele precisa subir a taxa de juros. Só que se ele subir a taxa de juros, o mercado quebra. Então é a tal da corda no pescoço. Ele precisa subir a taxa de juros, mas o mercado quebra. Se ele não subir, gera inflação, deprecia o dólar, né? Então, quando os juros aumentarem, a gente tem que ficar de olho, por quê? Porque isso vai fortalecer o dólar, tá? Isso vai fortalecer o dólar, vai enfraquecer. Eu até fiz um post lá no meu Instagram, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Se você ainda não me segue lá aqui no Instagram, @gspelissaro, ó. Aqui nos stories, eu posto sempre uma coisinha ou outra aqui e tal. Aqui eu até fiz a votação, vamos ver como é que tá a votação aqui com a galera, ó. Então o Fed vai decidir o rumo da renda variável hoje, né? Fiz a votação lá, 45% da galera votou que ia subir, 55% da galera falou que ia se manter, né? Então o juro, a galera aqui acertou, a maioria da galera acertou, eles mantiveram a taxa de juros, o que mudou foi o aumento do tapering, foi o aumento ali do pé no freio com relação as injeções que a gente comentou. Então, tem até esse post aqui que o Pantoja postou lá, pessoal. Isso aqui é engraçado, ó. O trabalhador deve ficar com tudo que produz, né? Daí, então, imposto é roubo. Poxa, o trabalhador, os comunistas safados, né? O trabalhador, o trabalhador produz é dele, né? Daí, então, beleza. Então, o imposto também não deve ser roubado do trabalhador. Certo? Poxa, se é tudo que ele produz deve ficar com o trabalhador, então não roube o trabalhador, né, Estado? Mas tudo bem, as hipocrisias. E aqui, chegando onde a gente quer chegar, tá aqui, ó, se o juro subir forte, tá? Tem esse post lá nos stories. O que acontece, então, se o juro subir forte? O dólar ganha força, o real perde. Ativos como ações, criptos, metais tendem a perder força, porque as pessoas, conforme a taxa de juro vai subindo, a taxa de juro real vai subindo também, isso é muito importante. Esses ativos tendem a perder um pouco de força, certo? Então, agora se mantendo a zero, provavelmente o mercado vai continuar aí subindo, tá? Isso tem impacto no seu portfólio. Quando você domina a taxa de juros, você começa a entender como isso vai impactar no seu portfólio, certo? A inflação dos Estados Unidos é galopante, a tendência é que em determinado momento eles passem a se posicionar contra isso, né, pessoal? Então, eles já estão reduzindo ali o taper, já estão fazendo o taper e também já estão sinalizando que em 2022 eles vão aumentar a taxa de juros, certo? E aqui, ó, olha que cara estiloso, meu. Você sabia desse meu lado aqui, ó? Só quem me segue no Instagram lá. Segue lá, a gente tira bastante onda, troca bastante ideia e quero interagir bastante. Tô postando bastante conteúdo lá no Instagram e tal, que eu quero fortalecer bastante em 2022 o Insta. Então tá aí a notícia do Federal Reserve com relação a tapering e a taxa de juros. Aqui tem a questão da inflação, né? E aqui, pessoal, o que os grandes estão fazendo, seus capitalistas? O que os grandes investidores, Jeff Bezos, Elon Musk, que agora foi eleito pela Times a personalidade do ano. Então, o que esses caras estão fazendo? Prestem atenção. Eles estão vendendo ações. Então, Jeff Bezos, Elon Musk e Mark Zuckerberg descarregaram 42,9 bilhões de dólares ali de ações no início de dezembro. Mais que dobraram os 20,2 bilhões de dólares que venderam em 2020, seus capitalistas. Então, poxa, por que esses caras... Vamos questionar aqui? Vamos fazer aqui um exercício de questionamento. Eu não estou dizendo nada, só estamos questionando aqui, seus capitalistas. Se os caras que são dono das maiores empresas, a gente viu alguns vídeos atrás que poucas empresas estão puxando os índices. A maioria das empresas está apanhando. Se os maiores estão começando a vender, estão fazendo o quê? Caixa. Por que você faz caixa? Para você aproveitar oportunidades nas crises? Aquela pausa dramática para você pensar, né? Não tô dizendo para você fazer nada, certo? Apenas vamos raciocinar. Será que não é importante você ter uma carteira antifrágil nesse momento? Né? A galera que tá alavancada, tá 100% comprada, agora a galera vai ficar mais animada ainda com essa taxa de juro aí,
mais euforia, mas o que os grandões estão fazendo? É isso que me preocupa, certo? É por isso que eu me mantenho antifrágil. Vamos lá. Se você quer entender melhor das bases econômicas, vou deixar o link aqui na descrição para você participar do Clube dos Capitalistas 2.0. Como é que os mercados estão reagindo agora? Bolsas americanas, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, todas verdinhas e subindo. O mercado já estava esperando isso, o mercado não gosta de incerteza, então isso deu animosidade para o mercado, porque as compras de ativos ainda continuam, embora tenham reduzido, e o juro continua zero. A festa continua, meu amigo! E aqui, ó, o índice do medo, o VIX, tá caindo 10%, então o mercado ele fica mais aliviado. Brasilzão tá daquele jeito, tá lateralizando aqui, ele tá patinando o Brasilzão aqui, tá feio pro nosso lado, né? Por isso que é a importância de você ter ativos além aqui do Brasil. Nosso querido Bitcoin, nosso querido Bitcoin deu uma animada aqui, certo? O que eu tô de olho? O Bitcoin tá embaixo da nossa linha de tendência de alta rosinha aqui ainda, então ela está servindo agora como resistência. O Bitcoin precisa superar urgente os 50 mil dólares, certo? O nosso RSI, ele tá começando a ir para essa região acima dos 40, que é uma região de acumulação, então o mercado aqui o índice de força relativa nos indica? Que o mercado pode entrar em acumulação, então ele sai dessa tendência de baixa aqui, certo? O RSI, então a gente pode ver uma acumulação para continuação de alta. Não estou dizendo que vai subir, mas parece que vai, tá? Principalmente se os mercados tradicionais se mantiverem positivos. E o que está salvando é a média de 200, que a gente comentou alguns vídeos atrás aí, da importância da média de 200. Ela que está apontando para cima, uma média aí de mais de médio prazo, longo prazo. Então ela está segurando o preço, ó. Vou dar um zoom aqui para você ver bem. O preço bateu e segurou justamente em cima da média de 200. Então isso dá uma esperança aí, mas o Bitcoin tá na corda bamba, ok? O risco, ele se eleva, seus capitalistas, o risco ele se eleva, mas como eu sempre digo aqui nos vídeos, eu não quero tacar o pânico em ninguém, a gente vê que os fundamentos da economia estão deteriorados. Os fundamentos estão deteriorados. Por isso que eu não tô 100% dentro da renda variável. Eu começo a ficar um pouco um pé no freio, certo? A gente vê a dependência que o mercado tá com relação a esses estímulos a juros zero, né? Então, a gente tem que ficar de olho nos fundamentos. Os fundamentos eles vão nos dar uma noção mais de longo prazo, mais de médio prazo, certo? Então, por isso que eu continuo dentro da carteira antifrágil, balanceando os ativos e balanceando em ativos que também são opostos. Então, por exemplo, lá, tem ativos que são mais defensivos, como a gente fala lá no Clube dos Capitalistas 2.0, o link aqui na descrição, cupom Natal50 para você garantir 50% de desconto. Tem ativos que eles são opostos. Então, de um lado, você vai estar com a sua carteira mais arrojada, mais pensando em ter resultado, em ter lucro, em ter valorização, e de um lado você vai estar com a sua carteira um pouco mais defensiva, em ativos de reserva de valor, em ativos de hedge, né? Então esse balanceamento, mas não balanceamento, não diversificação só de ações, porque eu até vi um post hoje engraçado, que o cara diversificou entre Magalu, diversificou entre, sei lá, Cogna e tal. Essa diversificação, o cara tá no prejuízo. Então você tem que ter uma diversificação macro também, né? Sair da diversificação da classe de ativos das ações e também explorar outras classes de ativos. Isso vai tornar a sua carteira mais antifrágil. E nesses momentos de alto risco, eu prefiro ficar um pouco mais defensivo. Então essa que é a ideia, basicamente, a estratégia aqui do canal. Não é nem você estar 100% dentro, nem 100% fora. E sim, você balancear e assumir quanto risco você está disposto a correr agora. Então, parece que no curto prazo o mercado continua aí a sua euforia. É claro que o Fed, depois de injetar tanto dinheiro, ele não vai deixar o negócio explodir, mas cada dia que passa, a bolha aumenta. E o estouro vai ser mais graúdo. Então, ainda, pessoal, a gente tem que ver como uma oportunidade de ter mais tempo de acumular patrimônio, de fazer dinheiro, certo? Eu tô dizendo a letra aqui. É hora de fazer mais grana, de vender em escala, fazer lá a sua carteira antifrágil para aproveitar as oportunidades que vão pintar. A bola de neve está aumentando, certo? A gente tem oportunidades, então, de continuar explorando essa alta, essa expansão, mas você tem que também estar preparado para correção. Porque os fundamentos, ó, cheirinho que o negócio não tá nada legal. Então,
esse que é o objetivo do canal, não é tocar o terror e tal, não é isso. Mas trazer que, beleza, a gente pode continuar tendo uma alta, mas você tem que estar preparado também para queda. Porque o cenário agora exige muita humildade perante a incerteza. Tanto para as criptos, tanto para as ações, tanto para os metais, para todo mundo aí. Ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Taxa de juro aí, ano que vem, subindo no Brasil, vai começar a subir nos Estados Unidos. E se a taxa de juro começar a subir lá fora, o real tende a se desvalorizar ainda mais. Aí o Brasil vai ter que subir mais ainda os juros, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso também, tá? E também a gente tem que ver o juro real. Porque, beleza, o Brasil está subindo lá, a Selic 9,25, mas a valorização real ainda é negativa porque a inflação está maior. Então tem mais margem para subir juro aqui no Brasil, sim, porque a inflação está muito alta, certo? E lá fora também tem margem para subir mais juro. Então a renda variável ela tende a sofrer um pouquinho mais. Vamos ficar acompanhando aí o mercado. Se você gostou do resumão, deixa seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo nos grupos do WhatsApp. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!